Olá! Entrevistamos hoje um casal que tem 2 filhos e 4 netos. Ela tem 72 anos, sempre esteve envolvida com arte e tem um papo muito gostoso. Olá, Carolina Madeira. Ô Carolina, onde é que você nasceu? Araraquara. Araraquara, sua família é de Araraquara? De Araraquara. De Araraquara. A família da minha mãe de lá e do meu pai meio Esparramado. A sua família era voltada às artes, porque você sempre foi ligada à música, artes plásticas. Como é que foi essa criação? Eu fiz música muito assim, incentivada pela minha mãe, mas o meu gosto pelas artes todas veio do meu pai, que era artista. Seu pai fazia o que como artista? Ele foi artista até 30 anos de idade, depois ele casou-se e parou. Mas artista em que área? Ele era cantor profissional, cantou em teatros, ele cantou em circo, ele acompanhou um circo uma época, fez teatro, mas ele virou depois cantor de ópera. E lá na cidade ele era muito conhecido também como cantor de serenata. De serenata. Ele ficou famoso. E muitos casamentos aconteceram através ele cantando para a namorada do outro. Eu imagino que você tenha nascido antes de ele ter 30 anos. Você sabe? Não, você nasceu depois. Então, quando você nasceu, ele já tinha parado de acompanhar o circo? Já tinha. E aí, ele sustentava a família como? Não, mas aí, quando ele casou-se, foi uma condição da minha mãe. Que ele tinha que parar isso e ele lidou com aquilo que hoje é o computador, era a máquina de escrever. Ele era representante de uma máquina alemã, Brunswiga, e ele fazia isso para o estado todo e até Mato Grosso, tinha uma oficina de técnicos, e ele ganhou muito dinheiro com isso. E como é que a sua mãe te influenciou? Ela trabalhava em casa só? Ela era dona de casa, mas ela gostava muito de piano, por influência também da família dela de espanhóis, que foi criada assim num meio com muita música, muito baile, muita apresentação indo a teatro em Jaú. E ela gostaria de ter sido pianista, então ela me forçava a ser pianista. Araraquara sempre teve um tamanho próximo ao de Araçatuba, né? Mas a vida cultural sempre foi maior. Como é que era a vida cultural na época que você cresceu lá? Eu acho que até hoje a vida cultural lá é diferente daqui, é mais efervescente. Mas como é que era? Naquela época, era a parte de música clássica, do bom teatro, era muito mesmo prestigiado pela população. A gente tinha um teatro maravilhoso que foi até derrubado por forças ocultas, mas ali passavam os artistas de teatro do momento, eles viviam em Araraquara, porque lá também tinha um grupo de teatro muito bom da cidade. Sim. E eles iam muito lá, Tônia Carreiro, Cacilda Becker. Você viu Cacilda Becker? Tudo lá em Araraquara, depois mais tarde também em São Paulo, mas quando criança eu ia muito cedo, com 5 anos eu ia ao teatro.
A Tônia, fala da Tônia Carreira dos natais na praça. Ah, ela no final do ano sempre tinha uma coisa que ela apresentava em São Paulo, mas ela apresentava lá também, o Natal na Praça. Mas era dentro do teatro. Sei. Mas era uma peça que ela apresentava. Todo final de ano ela ia. Pelo menos 2 vezes eu assisti. Pelo menos 2 vezes você assisti, assistiu. Mas você tinha uns companheiros bacanas de rua, eu acho, porque o Inácio de Loyola Brandão... Exato, era da minha época. Era da sua época? A gente frequentava os mesmos lugares. Quem mais? O Inácio de Loyola, que naquela época ele era cronista social, e era também cronista, ele falava sobre cinema. E o José Celso, Martinez Correia, ele era irmão de uma amiga, de uma colega, e então ele baldeava o pessoal num carro que o pai tinha, é muito engraçado. E ele era mais velho que eu, mas a gente estava ali no grupo, né? Hugo Salinas Fortes é um intelectual que já faleceu da USP, muito importante, escritor. E outros também desse nível, que eu não me lembro agora. Mas eu vou te lembrar de um nível bárbaro que você teve do lado, que eu morro de inveja. Bom, primeiro que o Zé Celso continua nativa, o Inácio de Loyola também. Mas você participou de uma passeata com Sartre e Simone de Beauvoir. Lado a lado, assim. Lado a lado, conte tudo. Eu, Miguel. O Miguel também? E ele foi convidado lá por um professor da filosofia que era muito chegado ao Jorge Amado. E ele veio ao Brasil, o Sartre, para visitar, foi à Bahia. Então eles chamaram para ir a Araraquara e ele fez uma palestra no Teatro Municipal. Mas antes disso, teve uma caminhada. E nós fomos juntos, eles, a Simone de Beauvoir, o Jorge Amado, a Zélia Gattai, e nós ali também. Aí terminou, tem uma praça lá no centro da cidade, chama Esplanada das Rosas, um lugar muito bonito, onde tem o teatro, tinha. Agora é a prefeitura. E aí a gente fez uma caminhada ali, culminou ali no teatro e a gente assistiu a palestra. E sobre o que foi a palestra? Agora já nem me lembro mais, porque o negócio era tão... francês, seu francês alcançava o intérprete? Não, eu tinha um intérprete. Você chegou a relar no homem ou falar oi ou só viu de longe? Não, só assim, como daqui... Ali. Como é que foi o começo do namoro com o Miguel? Quantos anos você tinha? Onde é que aconteceu? Eu tinha 17. 17. E a gente, ele ia para a faculdade, e eu descia do colégio, ele subia para a faculdade, a gente se olhava, e ali começou. Um dia ele me convidou para o cinema, e nós fomos ao cinema, e aí começou, foram 5 anos. Olhando de fora, a impressão que eu tenho é que você é mais atirada que ele. Você cantou o Miguel ou foi o contrário? O primeiro beijo fui eu que dei. Ah, eu sabia, tá vendo como eu não falho? E ele sempre foi voltado às artes ou não tinha nada a ver? Eu quero saber assim, não, você era voltado às artes, ele era? Não, ele só gostava de cantar música em inglês. Ah, é? Aliás, ele aprendeu a falar inglês cantando. Sozinho, cantando música em inglês. Imagina, ele gostava da Doris Day. Olha, Doris Day. E aí o casamento foi em 1963. Em Araraquara, em janeiro de 63. Nós fizemos 50 anos agora de casado. Parabéns. E aí os filhos, quando os filhos nasceram, se casaram lá e já se mudaram para Araçatuba? Não. Nós casamos, ele já estava aqui há 1 ano. Sei. Trabalhando na Unesp. Sei. E casamos e eu vim para cá. Para quem não conhece, trabalhando como professor de odontologia, de anatomia, na Faculdade de Odontologia de Araçatuba. Ele fez odontologia em Araraquara e depois trabalhou, trabalhou 1 ano em Adamantina, depois veio para cá. Então, mas aí vocês se casaram lá em 63. Quando é que vocês vieram para Araçatuba? Em 63. Em 63. Então, se casaram Nós viajamos um mês de lua de mel, depois viemos para cá. A lua de mel foi no Brasil? Foi. Foi boa? Foi cansativa, de tanto que ele me fez viajar. Ai, que medo que eu fiquei agora quando ela falou que foi cansativa a lua de mel. Ele me fez andar por 3 estados. Aí os filhos, eu tenho que contar, porque na pré-entrevista, quando a gente estava falando sobre o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, eu brinquei e falei, do que é que vocês gostam além de sexo? Os dois viram e falam, sexo é muito bom, estão animadinhos depois dos 70, viu? Bom, aí vocês vieram para Araçatuba em 63 e os filhos nasceram aqui? Nasceram os dois. Nome dos dois? Renata e Guilherme. Sei. Renata
em 64 e o Guilherme em 66, nasceu aqui. A Renata, que é artista plástica, e o Guilherme, que é arquiteto. Né? Como é que foi chegar a Araçatuba? Eu ouvi dizer que você deixava a mala em cima do guarda-roupa de tanto que você queria ir embora. Eu vim temporariamente. Para mim, eu estava de passagem aqui. Então, eu me sentia assim, que eu tinha que ter uma mala pronta para ir embora. A qualquer momento, ele ia chegar em casa e dizer, vamos embora, mas nós vamos mudar. Mas você torcia para isso? Eu fazia força. Mas por que você não gostava de Araçatuba? Talvez o pessoal mais novo, assim, é meio bobinho, né? Não sabe enxergar direito as coisas. E em que Araçatuba era diferente de Araraquara, nessa época? Nessa época, a cidade aqui... A TV já era importante em Araçatuba? Por exemplo, as pessoas já assistiam TV nessa época aqui? Não, ainda não. Araraquara já estava começando a ter a TV nas casas. Em 63, então, a cidade de efervescência na rua passou já a ficar mais quieta à noite. Quando eu cheguei aqui, a cidade não tinha televisão. Então, a rua era movimentada. Calçada, né? E os cinemas tinham 2 cinemas. Você chegou a frequentar o São Francisco? A gente ia toda noite, mudava de filme. Nós íamos na primeira sessão no São Francisco e na segunda no Bandeirantes. Até os filmes, que tinha muito filme japonês naquela época, no Bandeirantes, a gente assistia todos. Assistia todos. Porque não tinha Em 1968, vocês se mudaram para os Estados Unidos, para Illinois. Foram fazer o que nos Estados Unidos? O Miguel recebeu uma bolsa da FAPESP e ele foi convidado lá para fazer um trabalho e foi como professor visitante. E nós ficamos um ano na Universidade de Illinois, morando dentro do campus. Parece que você descobriu uma coisa importante nos Estados Unidos em relação a Araçatuba. O que você descobriu? Eu descobri que eu gostava muito de Araçatuba. Não foi boa a experiência nos Estados Unidos? Não foi, mas eu senti muita saudade daqui, das pessoas daqui, dos amigos que a gente já tinha feito aqui. Você falava inglês? Eu falava arrastado. Falava arrastadinho. Mas eu morava num lugar que todo mundo também falava arrastado, porque era dentro da universidade, gente do mundo inteiro. Mas que aí você foi ser babysitter para aprender inglês e aconteceu o quê? Eu fui mais para os meninos aprenderem inglês. E aconteceu o contrário, porque como era eu e os 2 filhos, e as crianças chegavam com a marmitinha deles, como eles costumam. As crianças suas ou as dos babysitters? Os filhos dos indianos Sei. que faziam medicina lá na universidade e os meninos vinham para eu tomar conta. E como eles brincavam o dia todo com os meus e conversando comigo, e além disso eu fazia o almoço e eu não ia oferecer para os meninos mesmo com a marmitinha deles, né? Então, eles sentavam à mesa com a gente, comiam a nossa comida e conversavam em português. Em português. E eles chegavam à noite em casa, a mãe ligava para mim. E agora, o que eu faço? Eles falam em português e querem a tua comida. Querem comida brasileira. Mas diz que, acho que era a Renata que tinha 4 anos e ela tinha vergonha do seu sotaque. Inglês. Como é que ela falava para você? Ela dizia, deixa que eu falo, mãe. Deixa que eu falo. Bom, um ano depois, de volta para o Brasil, como foi sua trajetória como professora de piano e promotora de artes? Eu cheguei com os meninos mais crescidos, já indo à escola, tudo, e eu vi que eu precisava desenvolver a minha profissão. Eu fui trabalhar por pouco tempo com o professor Paulo Giovannini. Que é uma lenda aqui, né? Ele abriu uma escola pequena e eu fui trabalhar com ele. Mas ali foi pouco tempo, porque logo também eu fui convidada para ir para o Conservatório Santa Cecília e ele também foi. Sei. Então a gente continuou lá e lá eu fiquei. E por 25 anos no total você deu aula de piano? Dei. O que você fazia como promotora de artes? Eu sempre tive... Essa era a diferença de Araçatuba com Araraquara. Lá havia muitas possibilidades de cursos de música, de lançamento de livro, de exposição de arte. Então, eu comecei a me envolver, tanto com o conservatório como a Unesp. Eu fazia parte de uma comissão a comissão que fazia lidava intercâmbio, com esse intercâmbio? Mas da parte de artes. Então, com o apoio da Unesp, com o apoio do Conservatório Santa Cecília, eu trazia gente do IA, que era a Faculdade de Artes da Unesp. Então, você trouxe muitos artistas para Araçatuba. Muitos pianistas. Muitos pianistas.
Você disse, o ensino artístico ensina a pessoa a refletir e a escolher. Você conseguiu isso com seus 2 filhos? Consegui. Conseguiu. Os 2 são muito independentes Muito por causa da arte. independentes por causa da arte. E o trabalho na Secretaria de Cultura? Foi muito... eu fui convidada pela Marilene Magra, que era a secretária de Cultura. E eu fiz um trabalho, esse trabalho eu continuei lá. Lá onde? Lá na Secretaria de Cultura. Durante os anos que eu fiquei na Secretaria, eu deixei minha atividade fora, né? Fiquei só lá. E a gente conseguiu, eu ampliei, porque além desses contatos que eu tinha, mas através da prefeitura que tem um apoio, a gente tem um apoio maior, não é muito maior, mas tem. Sim. Então a gente fez outras atividades, parte de teatro também, mais música e artes plásticas, que era a coisa que eu sabia fazer. O Miguel comprou uma chácara contra a sua vontade. E você acabou gostando tanto que se tornou produtora rural. Como é que foi a experiência? Foi muito interessante porque a gente começou nós fizemos um viveiro de plantas para jardinagem. Forração de jardim, árvores. Mas eu queria trazer muito para cá uma coisa que eu vi em Santo André, onde meu filho é arquiteto paisagista, era naquela época, bromélias. Sei. Santo André é inteirinho cheio de bromélias. Então eu montei um viveiro, nós montamos um viveiro com 1000 bromélias. E lindas, maravilhosas, mas a população aqui não aceitou, porque eles tinham a impressão que abrigaria dengue. Abrigaria dengue. A bromélia não tem nada a ver com dengue. Nunca aconteceu na sua chácara? A nossa chácara sempre é visitada por causa da bromélia, pela saúde. Nunca teve nada. Eu perguntei o que é que você tem feito depois de aposentada. Eu queria que, para a gente encerrar esse bloco, você me dissesse isso e desse ênfase à importância da Vivi Tupi, de que você fala tanto. A Vivi é uma pessoa que me abriu os olhos e me levou para uma maneira de viver, pensando mais no meu eu interior, né? Me deu vontade de fazer análise, frequentando lá o local da Vivi. Eu fui fazer análise durante 10 anos também, porque eu percebia pelo trabalho dela que eu tinha que me conhecer muito melhor. A Vivi é uma pessoa muito persistente, que eu admiro demais, porque aquilo que ela acredita, pode ter alguém fazendo junto ou não, ela não abandona, ela vai até o fim. E hoje ela tem um grupo aí maravilhoso. Ela protege a esperança dela, né? Exatamente. E o que você tem feito além do contato com a Vivi? Até hoje eu mantenho contato com a Vivi, com as atividades que ela oferece lá, né? Eu faço... eu tenho um grupo de leitura, nós temos o nosso grupo, onde a gente se reúne uma vez por mês, com uma atividade, um livro determinado, e depois nós trocamos informações. Tem a Cida Baracate, a Madalena, a Cida, a Noêmia, a Tânia. Nós somos de 12 a 14, mas 10 são as que frequentam mesmo. E a parte física, você faz alguma coisa? Eu faço coisa? hidroginástica todo dia, de segunda a sexta, e eu faço pintura. Eu faço desenho e aquarela. Fazia aqui com a Márcia Porto, agora ela mudou, então nós vamos atrás dela. Nós vamos lá na Demétria, que é um outro local que nós descobrimos e que a gente se apaixonou, que é uma comunidade onde a Márcia está morando, e que é uma comunidade naturalista, orgânica, e que tem uma vida muito simples, todo mundo lá, muito interessante. De vez em quando a gente faz um curso. Eu passei também a ser uma aluna fiel da Unipaz, depois que eu fiz a formação. Nós frequentamos, o meu grupo também frequentou o Parque Visão Futuro da Susan Andrews. E a gente tem E toma muito cafezinho com bolo lá na Madalena. Exatamente. Carneiro, né? Questão de opinião, volta já. Como eu já disse, entrevistamos hoje um casal. Ele tem 75 anos, fez odontologia em Araraquara, lecionou na Faculdade de Odontologia de Araçatuba e em outras universidades importantíssimas, inclusive na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Olá, Miguel Madeira.
Ô Miguel, você nasceu onde? Eu nasci em Bebedouro, cidade de São Paulo. Deixa eu fazer uma gracinha aqui. Vai. Bebedouro, cidade e coração. O pessoal de Barretos, cidade rival, dizia assim: Bebedouro, cidade e coração, de dia falta água, de noite iluminação. Mas... E era assim mesmo? Não era assim. Você estudou odontologia em Araraquara. Como é que você foi chegar a Araçatuba? Então, depois disso, fui convidado para vir para cá e minha família ficou muito triste porque eu ia para uma cidade muito distante. Naquela época as estradas eram ruins e a cidade ficava aqui perto do Mato Grosso, de tal forma que era uma aventura. Mas não foi aventura. Que era uma aventura mesmo, até correr de boi na praça da Rui Barbosa você correu. Como é que foi isso? Isso aconteceu. Ainda se fosse em Pamplona, tudo bem, mas aqui em Araçatuba, né, um boi fugiu lá do trem, a estação era perto lá da Praça Rui Barbosa, e nós, recém-chegados aqui, meu grupo, ficamos ali sem saber o que fazer, corremos para um coreto e ficamos lá em cima do coreto, que existia na Praça Rui Barbosa, para evitar o boi. Você disse que dormiu dentista e acabou professor. E como ele adora falar sobre a vida acadêmica, o nosso foco, e ele vai olhar no meu olho, o nosso foco hoje é vida acadêmica. Como é que foi isso? Você dormiu dentista e acordou professor? Pois é, depois de formado, recebi o convite para vir para cá, lecionar na odontologia, e não tinha formação nenhuma na área, não é? Formação docente, e tive dificuldades no início, como todos os professores têm quando não fazem o curso específico com antecedência. Você disse que se tornou um professor acidental, ao contrário dos professores intencionais. É justamente isso, acidental, porque de repente me tornei professor, porque exercia uma profissão, tinha uma especialidade. Aliás, eu me lembro bem que o professor Aldrovandi, que era o diretor na época, disse assim para mim: Madeira, você vai ser professor de anatomia. E eu disse, poxa, mas justo anatomia, não é a minha área, não é meu campo, não é? Ele falou assim, não, você se vire. E eu então olhei firmemente para ele, pontei o dedo e disse assim, sim, senhor. Sim, senhor. Então, foi assim que eu comecei. O que faz um anatomista? Bom, nós estudamos o corpo humano, a sua constituição, a sua forma, o seu contorno, e estudo dos seus componentes, dos sistemas orgânicos, né? E nós lidamos com o corpo humano, naturalmente, nas aulas práticas. E no caso da Faculdade de Odontologia, vocês estudam o corpo humano para melhorar o quê? Sim, nós temos uma anatomia geral em que todos os sistemas orgânicos são estudados e é claro que a anatomia odontológica se refere mais à face. E na face a gente estuda com detalhes, com bastante aprofundamento. A Carolina te acompanhava até a faculdade? Sim, ela no início eu precisava me preparar, estudar muito. E lá eu passava os sábados, os domingos, e ela ia junto. Ficava lendo. Os filhos iam depois? Depois que nasceram, sim, iam lá, cresceram lá dentro, correndo para lá e para cá, e me acompanhando no laboratório de anatomia. Entravam lá com toda a liberdade, ficavam vendo aqueles cadáveres, e aquilo para eles não era novidade nenhuma, né? Eu acho até interessante, importante que uma pessoa trate assim aquele mito da morte, né? Aquele tabu esquisito, e ver que... Como uma coisa próxima e por que todos passaremos, né? Diz que houve um turning point, aí, um momento de decisão, que é quando você falou que estava perto do êxito profissional, mas precisava buscar um êxito educacional, que você era professor e não educador. Como é que foi? Realmente, isso aí foi importante na minha carreira. Podemos talvez dividir em 4 partes a minha carreira. A primeira parte, eu falei dela até agora, e foi aquele início
procurando ganhar condições em Botucatu, em São Paulo, estudando e frequentando laboratórios, outros. E depois, em 1978, exatamente, foi um marco. Eu julguei que estava bem, que já estava sendo um professor até bem reconhecido. Porém, faltava alguma coisa a mais no meu relacionamento com o aluno. Eu percebi que o aluno é um ólon, é uma pessoa de corpo, alma, de sentimentos, e ele precisa ser tratado de maneira integral. Por isso mesmo, eu me aprofundei nessa área e percebi que a educação prevê isso, não é? Porque ela trata do ensino cognitivo. Que é, vamos explicar o que é ensino o cognitivo é o conhecimento, não é? Então, vamos dizer que a parte técnica, o conhecimento, a teoria é dada através desse ensino cognitivo. Também o psicomotor, que é o saber fazer, não é? E, finalmente, o afetivo. O afetivo é que eu achava, e achava também a mesma coisa nos meus colegas, que nós todos negligenciávamos um pouco, deixávamos o aluno sem esse tratamento. Cuidávamos muito do cérebro, mas pouco do coração. Então, foi quando eu me interessei bastante por isso, participei de cursos, participei de seminários, pessoas próximas, pedagogos importantes aqui, do Presidente Prudente da Unesp e de Jabuticabal também. Fizemos aí um grupo interessante e tratamos muito desse particular, entre outros. Você é muito mais professor que anatomista ou dentista, né? Ah, sim, eu sou professor, né? Eu até digo que no hotel eu registro lá, professor. Professor. Você disse, eu me aposentei e me desaposentei. Então, depois de 31 anos, trabalhando na escola pública, me aposentei e eu digo desaposentei, né? Criei essa palavra aí para mostrar que realmente recebi convites de outras faculdades e atendi a esses convites. Você deu aula na faculdade de odonto aqui de Araçatuba e em que outras faculdades importantes? Importantes. Vamos pegar duas da Unesp, né? A Medicina e Biologia de Botucatu e a Odontologia de São José dos Campos. Nessas eu fui como professor convidado e fiquei alguns anos. Além de aulas, você dá palestras e escreve livros. Eu quero saber o tema de uma palestra que você acha muito interessante e um livro seu que você acha interessante. Sim, em anatomia, que é a minha primeira linha de trabalho, eu tenho uma palestra que me agrada bastante, não sei se agrada a plateia. Chama-se A Face. Então o termo é geral, e ali eu me solto, indo para um lado, para o outro, modifico a palestra de quando em quando. E na educação, que é a minha segunda linha de trabalho, e eu me interesso muito, eu acho que é uma necessidade a gente trabalhar mais nessa área, nesse nosso país. Então, aí eu gosto de mostrar a necessidade da diversificação de meios de ensino ou estratégias de ensino por parte do professor, para não ficar na rotina, não ficar naquele... Não ficar chato, né? Mas você não citou o nome de um livro que você recomenda? Livro seu. Um livro meu? Pode ser para os iniciados ou não. Você tem livros. Ah, sim. Eu escrevi na área de anatomia 3 livros. Cite o primeiro, Anatomia da Face. Está agora na 8ª edição. É um absurdo o professor não poder lecionar em escola pública aos 70 anos. Pois é. É a compulsoriedade, né? Conversando com o professor Werneck num congresso recentemente, ele estava lamentando muito ter que deixar a cátedra porque já estava passando dessa idade. E eu fico pensando também que aos 70 anos, quando nós todos ainda estamos
muito jovens. 75, inclusive, no seu caso. Eu já passei 5 anos. O Papa, por exemplo, agora com 76 anos, foi eleito pelos cardeais. Mas o Papa ainda é religioso, é mais espiritual. Gosto do seu exemplo do presidente. O presidente da República, veja só, com 80 anos, Konrad Adenauer foi até 88, se não me engano, né? Como presidente da Alemanha, mas aqui no Brasil, por exemplo, qualquer pessoa poderá ser presidente da República depois dos 70 anos. Depois dos 70 mas não poderá lecionar na escola pública. Você sabe se nos Estados Unidos também não pode lecionar em escola pública depois dos 70? Não sei. Não sabe. Não sei. Você lecionou nos Estados Unidos, na Universidade de Illinois. Como é que foi essa experiência? Eu fiquei um tempo pequeno lá, mas... Um ano. Você acha pouco? Vamos lá. Poderia ser... 75, né? Mas foi uma experiência bastante interessante. Você disse que eu lecionei, mas na realidade eu dava aulas práticas apenas. Eles não acreditavam na minha comunicação com os alunos. Meu inglês era bastante falho. Então as lectures, isso eu não fazia, não dava aula teórica. Como é que você vê a valorização do ensino aqui em relação a outros países? Ou a desvalorização? O professor aqui, ele não é tratado como um profissional importante. Eu sinto isso. Onde é? Em Cuba é o profissional mais importante de todos, né? Já foi feita até uma enquete, é o mais respeitado. E a mesma coisa acontece em países adiantados como a Finlândia, a Noruega, a Coreia do Sul, em que realmente só podem ser professores aqueles que foram bons ou ótimos alunos durante o curso de graduação. Conta aquela história da campanha Cidade Limpa. Cidade Limpa. Uma vez passando por Caraguatatuba, eu li numa placa, né? Hoje não se fala placa, fala-se outdoor, né? Não, outdoor bem grandão. Mas era grande. Estava escrito assim: cidade limpa não é aquela que mais se limpa, é aquela que menos se suja. E é interessante, essa frase é bem embolada, é interessante, mas dá-me a impressão que é uma frase de um marqueteiro. Então fica por aí. Eu acho que fica meio vazio, o que não tem continuidade. O que há necessidade, no caso da limpeza da cidade, no caso de outros assuntos de interesse da população, que o professor entre aí com sua técnica para ensinar alguma coisa, para realizar um projeto, acompanhar esse projeto e avaliar finalmente, né? Em termos de limpeza da cidade, por exemplo. Eu vou fazer uma provocação. A gente deve agir com impulso, ambição e interesse? Eu gosto dessas palavras, porque eu digo sempre nas minhas palestras que impulso, ambição e interesse, né? Os antônimos disso são justamente não impulso, mas critério, ambição não e sim ideal, e interesse não, mas valores que a gente escolhe para nós, para viver. Você fala muito de ignorância também. Eu quero que você me dê um exemplo de ignorância e um exemplo de falta de ética, inclusive no trânsito. Tá bom. No trânsito, falta de ética e ignorância. Bom, nós vimos agora, nesta semana, se não me engano, a nossa posição no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que é muito baixa. Poderia ser melhor, nós estamos atrás do Peru, da Venezuela, do Uruguai. Que número nós ocupamos? 85, 85º, enquanto que o Chile, 40º e a Argentina, 45º. Bom, mas esse é um índice que pode ser até contestado, né? O que a gente vê aqui é que as pessoas têm realmente muita dificuldade para entender o que lê. Aliás, existem apelos e apelos para que as televisões, principalmente os canais abertos, os canais fechados, façam a tradução, como chama isso, a dublagem dos filmes, né? Porque eles não têm capacidade de acompanhar a legenda, fazendo a leitura, né? Então é o que nós
podemos arrematar essa parte dizendo que apenas 13% da população adulta do Brasil consegue ler e entender bem, extrapolar e interpretar e traduzir aquilo que lê. Os outros são analfabetos funcionais. São analfabetos funcionais. Esses são os alfabetizados de verdade. Discernentes. Mas né? você não me deu um exemplo de falta de ética que eu pedi. Falta de ética. No trânsito, por exemplo, o que você considera falta de ética? Olha, o uso do telefone celular no trânsito, ou seja, pelo motorista que está em função, é antiético. É antiético. Além de ser muito, muito perigoso para ele próprio e Mas para os ele circunstantes. ele tem todo o direito. Ele não tem direito de expor o outro a perigo, né? Justamente. Ele escolhe, a vida dele ele escolhe. Mas, então, isso aí é uma falta de ética. A ignorância reflete na qualificação profissional? Sim, reflete. Porque nós vemos hoje que existem postos de trabalho aí, a beça, a Folha da Região mostrou isso ontem, ou anteontem, né? Que tem aí, mas acontece que o especialista, ou ainda o trabalhador especializado, né? Ele está sendo procurado porque está faltando. Nós vimos agora recentemente a tentativa grande do governo em aumentar o número de faculdades de engenharia, porque estão faltando engenheiros. E a possibilidade de importar engenheiros da Europa, principalmente de Portugal, né, para ocupar uma área que deveria ser apenas nossa. Mas eu vou dar um exemplo interessante para ficar bem entendida essa parte. Olha, o indivíduo estuda na escola, estuda nos cursos profissionalizantes e tal, mas ele ainda tem dificuldade de interpretar bem aquilo que ele lê. Então, o exemplo é esse. Na confecção ou na produção dos telefones celular, comparando uma linha de produção da Coreia do Sul com uma outra da mesma linha do Brasil, enquanto em uma hora aqui nós produzimos 9 telefones celulares, lá eles produzem 13. Isso significa que não é fácil para eles entenderem aquilo que está escrito, o que eles devem fazer, interpretam com facilidade, coisa que não acontece aqui. O nó está na educação, então. Não está na educação. Então, só para terminar esse bloco, eu queria que você me dissesse o que é educação e terminasse com aquele exemplo do jogo de xadrez. Bom, educação é o que realmente está faltando, essas duas áreas, educação e saúde. E como educador, eu sinto até corresponsável por essa falta e tenho procurado trabalhar e realizar alguma coisa nesse sentido. Mas preocupa-me muito, né, a arrogância de pessoas, a importância que se dão como profissionais. Então, eu vivo dizendo que a humildade tem que fazer parte do ser, tem que integrar o ser como um todo. E o exemplo que eu dei foi aquele de que, terminado o jogo de xadrez, o rei e o peão vão para a mesma caixa. Questão de opinião, volta já. Continuamos entrevistando o casal Carolina e Miguel Madeira. Como vocês falaram muito nos primeiros blocos, nós seremos rápidos nesses. Eu pedi para vocês pensarem em umas palavrinhas em casa. Eu quero uma qualidade de vocês. Eu sou aglutinadora. Eu sou persistente no trabalho. E um defeito? Sou medrosa. De tudo? De tudo. Não, principalmente de doença. De doença. Eu tenho medo de não realizar as minhas coisas. Eu traço metas e corro atrás. Mas isso é elogio. Você não vai vir aqui fazer um autoelogio, né? Defeito você não tem? A gente vai deixar passar, Carolina? Depois você descobre um. Você sabe um defeito dele? Fala um defeito meu. Eu não vou falar em público. Não vai falar? Então tá bom. O que é gostoso, hein, Carolina? Esqueci. Não tem problema. Você pode falar, pensa no que você quiser. Tem alguma O que coisa? é gostoso? Fora o Miguel. Eu adoro assistir.
fora o Miguel. Eu adoro ir a concertos. A concertos. E você, Miguel? Eu gosto muito de viajar, conhecer novos lugares. Mas você contou até piada. Eu quero que você me conte uma piada agora na pré-entrevista. Conta você, aquela da Coca-Cola. Conta da Coca-Cola. Você quem provocou. Vamos você lá. disse que se eu gosto de sexo, então como... Bom, não vamos entrar em detalhes. Vai. A piada é a seguinte. Eu li num livrinho do Cisar. Aham. Então ela é de salão. Dois velhos conversando, um perguntou para o outro: escuta, como vai sua vida profissional, sua vida sexual? É. E ele respondeu: tá que nem Coca-Cola, igualzinho Coca-Cola. Mas que jeito? Coca-Cola? Porque primeiro era normal, depois se tornou light e agora é zero. Adorei. Diz que não é o seu caso, hein? Eu quero saber algo desagradável. Mentira. Mentira. A desonestidade. Desonestidade. Arrependimento, você tem algum? Eu tenho, de não ter feito a Faculdade de Belas Artes. O arrependimento de... Eu tenho sim. De não ter completado a minha formação. Eu conheço lacunas e carências na minha formação, então isso me faz falta. Gostaria de Ainda dá para corrigir alguma coisa ou vamos deixar para a próxima existência? Continuo tentando para a correção. Mas... Um sonho realizado. A minha família. Acho que sou realizado profissionalmente. Eu quero saber um sonho que você ainda quer realizar. Que eu quero realizar? Tem. Voltar à Holanda? Eu não sei, tem. Eu estou perguntando. Esteja sempre preparado para novidades aqui. Você quer voltar à Holanda? Eu gostaria. E você? Eu também gostaria de conhecer alguns países que eu não cheguei a conhecer. Né? Então, uma viagem bacana que vocês fizeram foi essa Holanda, pelo jeito. E uma que vocês querem fazer? Eu quero voltar a Buenos Aires e Montevidéu, especificamente os dois lugares. Eu estou colocando Suécia no meu... Suécia. Eu quero que você fale um pouco da Renata, quem é a Renata, sua filha, e você um pouco do Guilherme, seu filho. Renata. A Renata é uma filha muito especial. Artista plástica, para quem não conhece. E que ela é casada com o Roelf, que é também da Unesp. Ela é artista plástica e tem 2 filhos, o Bruno, com 28 anos, e a Mariana, com 24. E ela é uma pessoa que deixou tudo isso daí para ir atrás daquilo que ela acha que ela deveria ser. O que ela acha que ela deveria ser? Uma artista plástica profissional num campo. Ela está em São Paulo. Ela está em São Paulo. Você falou de Renata, me lembrou do Roelf, que é o marido, que é neurocientista, e as minhas entrevistas se dividem entre antes e depois do Roelf, aquele chato, porque sabe o que ele me falou? Ele falou assim: quem acredita é religioso, o cientista conhece. Bom, do Guilherme. O Guilherme é formado em arquitetura, a esposa também, a esposa dele, e ambos trabalham em Santo André. Santo André. Ele trabalha na Universidade Federal do ABC e também acredito que com pouca idade ainda ele é realizado profissionalmente. Ô Carolina, disse que vocês eram fiadores de tantos alunos que vocês tinham muitos problemas. Conte algum problema. Durante um bom tempo a gente ainda dava para poder ser fiador de aluno. Mas quando começaram a aparecer esses problemas, a gente teve que parar. Um deles, quando eles terminaram a faculdade e tinham que entregar a casa, tiveram que entregar a casa. Os alunos. Eles, o dono da casa falou: não, vocês estão aqui no contrato, vocês têm que pintar a casa, tem que devolver a casa pintada. E eles ficaram bravos porque eles não queriam mais nada com Araçatuba. Foram lá e pintaram a casa de preto. De preto. Inteirinha. E vocês tiveram que pagar depois para voltar? Não. Felizmente o dono da casa ficou com pena da gente. E outra turma, isso daí foi na formatura, acho que beberam, sei lá o que foi, eles voltaram para casa
fecharam todos os buracos da casa, encheram ela de água e Fizeram transformaram uma piscina. E foram embora. E a casa ficou inteirinha cheia de água, entrando água por todos os lados. Os proprietários desculparam então, vocês novamente, também? desculparam, e a gente parou com a nossa carreira de fiador. O problema sempre houve, né? Diz que uns macacos pregos fugiram. Como é que foi? Realmente eu trabalhava com macacos, era o animal de experiência no laboratório. E, claro, eles são muito rápidos e fogem e escapam. E até hoje lá na FOA tem bastante macaco solto por lá, né? Eles vão para os carros, envergam antenas, roubam lanche. Mas realmente... Eles roubam lanches mesmo? Roubam lanche quando dão sopa. Mas uma vez, eu me lembro bem, na faculdade antiga, ali perto da Casa da Criança, fugiram do cativeiro alguns e foram parar na própria Casa da Criança. E nós, de noite, fomos acordados para dar conta disso aí. Foi uma correria tremenda, né? Então, de vez em quando é divertido. Acaba sendo divertido. Ô, Carolina, e os cafezinhos na Madalena Carlini, como é que são? É uma delícia. Ali é um ponto de encontro, né? A gente faz revoluções, né? A gente fala assim que a Madalena até deixa de vender de tanto que ela fica conversando com as amigas ali. Mas às tardes, no final de tarde, o pessoal, algumas amigas vão, e inclusive você, né? E a gente, assim, sempre tem um bolinho lá, e ali a gente põe a conversa em dia. E faz revoluções. Faz revoluções. E as mágicas do Jorge Bernaba, que você me contou na pré-entrevista? Nossa, bom, isso aí aconteceu na década de 70, quando a gente organizava o chamado Show da FOA, né? Aproveitando os talentos do Prata da Casa. Né? Durante muitos anos foi você que organizou o show. Eu organizei realmente. E havia cantoria, havia dança, havia piada, havia de tudo. Inclusive o colega, o Jorge, ele se arriscava a fazer umas mágicas no palco, né? E as mágicas dele nunca davam certo. Então, era só risada. Todo mundo se divertia com as mágicas e torcendo para dar errado. E dava errado de verdade. Jorge, qualquer dia a gente vai convidar você para vir aqui fazer uma dando certo e uma dando errado. Eu pedi para vocês pensarem numa pergunta um para o outro, se quisessem. Você pensou? Você me enxerga? Eu enxergo muito bem. Eu falei que se ele enxerga, eu não sei, mas que a gente tem muita dificuldade para ele olhar para a gente durante a entrevista. Quer dizer, no meu caso ele nem olha, no caso dela ele pode não enxergar. Agora melhorou muito. Você tem uma pergunta? Você não quer mesmo mudar para São Paulo? Sai dessa. Quer ou não quer se mudar para São Paulo? Não, eu quero ganhar essa turma. Nós cogitamos isso, mas não irá acontecer. Vão ficar, né? Antes de encerrarmos com um assunto polêmico, que eu ouvi muito na nossa pré-entrevista, eu quero saber o que é que vocês ainda querem da vida. O que você quer? Eu quero ter saúde para continuar podendo estudar e podendo andar mesmo que com o auxílio da bengala. Mesmo com o auxílio da bengala. E você, Miguel? Eu espero que a vida me reserve mais uns 10 anos, pelo menos, para eu continuar a trabalhar daquilo que eu faço. Na pré-entrevista vocês falaram acaloradamente que são contra o modo como o lixão, o aterro sanitário está sendo proposto. E eu prometi que cada um teria 1 minuto para protestar e apresentar sua fundamentação. Carolina. Eu sou contra a instalação do lixão, porque é lixão, não vai ser aterro sanitário. Na região que está sendo colocado, já foi comprado o terreno, porque é uma região altamente de hortifruti. Lá que vem a nossa banana, vem a nossa mandioca, o leite, o queijo da região, da cidade, que nós usamos, é produzido ali naquela região. A água, aquelas terras são de mais ou menos 300 famílias, aquela região toda, onde muitos deles herdaram há 100 anos dos primeiros moradores da cidade, dos primeiros imigrantes.
E eles continuam ali cultivando e abastecendo, inclusive a banana daquela região é a que vai para as creches e que vai para as escolas do município, da própria prefeitura que eles compram. O lençol freático fica a 3 metros abaixo do solo. Aquilo, claro que vai ser contaminado, não tem como não ser. Inclusive o próprio Baguaçu, que é a água que abastece a cidade. Aquela região vai se tornar caminho de 150 caminhões por dia, indo e voltando, levando o lixo que não será selecionado. O lixo vai ser do jeito que vem, vai ser jogado lá e enterrado. Eles falam que é um esquema diferente, mas não é, porque Guatapará vai ser é o mesmo que vai ser aqui. Não é Paulínia. Estão levando para Paulínia para conhecer, mas não tem nada a ver com Paulínia. Vai ser Guatapará, o modelo do lixão. E aquilo lá vai ser lotado de urubus, que inclusive atrapalha o tráfego aéreo de um aeroporto profissional, que é o nosso, comercial, e mais 2 campos de pouso, que já está na região. E é impossível isso daí ser instalado naquela região. A cidade não quer, a cidade é contra. Haja visto a carreata que foi feita com 830 carros. Vai ser aterro? Vai ser enterro. Miguel. A Carolina resumiu bem, né? Essa é uma tentativa que nós fazemos para obstar esse empreendimento que querem erigir aqui em Araçatuba. E temos, mais ela que eu, mas ambos temos participado bastante aí como cidadãos, né? E cidadania é o exercício da política e da social, enfim, temos agido de maneira cidadã. Procurando esclarecer, conversar, argumentar contra essa instalação. Eu tenho lido bastante a respeito dos argumentos, né, que são apresentados a favor disso, né? E no final das contas, nas declarações, eu percebo alguma coisa a mais que fica subjacente, que não aparece, né? Então eu, lendo nas entrelinhas, procurando fazer uma interpretação própria, chego a imaginar que existam intenções obscuras em relação a isso. E eu não sei qual será o seu desdobramento. Foi um prazer entrevistar Carolina e Miguel Madeira. Até o próximo Questão de Opinião.